Parece que o Flamengo perdeu. Eu já vi transmissões no pay-per-view, que mostrou o jogo hoje aqui pra gente aqui, em que o Palmeiras, por exemplo, venceu o jogo jogando mal por 1-0 e a torcida não vaiou, e aí a versão é: o Palmeiras é competitivo. Mesmo quando joga mal, ele vence, né? Mas o Flamengo tem que dar show, né? A atuação foi ruim, isso é óbvio. Qualquer um... Que futebolzinho chulé joga esse time do Tite. Que coisa irritante. Será que ainda vai ter algum flanelinha defendendo o jogo posicional do Tite? O Flamengo hoje foi igualzinho ao Flamengo do Paulo Souza. Igualzinho. Porque se vocês repararem, esse roteiro que começa a se desenhar com o Tite no Flamengo, ele foi igualzinho o roteiro do Domi, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Jorge Sampaoli. Ele veja nesse momento, Pedro e Gabigol vão ser meus titulares. Inclusive o Pedro Ivo apurou, né, que tinha muito essa questão, não acho que a entrada do Gabigol tenha a ver com isso. Podem jogar juntos eventualmente. Eles podem jogar juntos e tudo, mas o Pedro Ivo até apurou que o barulho... Salve, salve nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence o Amazonas aí por 1-0, né, um placar muito mínimo pela discrepância entre Flamengo e Amazonas, né? Não vou nem dizer em qualidade técnica, nem investimento, mas em outros fatores também que acabam incluindo isso, né? E dessa vez aqui vamos reagir o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo, que é muito questionada, e o Tite sai do jogo, sai do Maracanã muito xingado, e a atuação do Flamengo novamente, o Flamengo joga mal, vence, porém o resultado não era que todo mundo esperava, né? Uma goleada para o jogo de volta, né, poupar os jogadores, né? Então o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de tentar liquidar logo o jogo no jogo de ida, para no jogo da volta, que é mais ou menos 3.000, 4.000 quilômetros de distância entre Rio e Manaus, para o Flamengo poupar, visando esse calendário pesado aí do futebol brasileiro, né? Jogo de volta, time titular, e o Tite vai novamente falar em ciência, né? Infelizmente foi isso que aconteceu, porque o futebol do Flamengo vem regredindo a cada jogo, né? E no próximo jogo, diante do Bragantino, o Flamengo não me dá nenhuma segurança que o Flamengo vai lá, chega lá e ganhar o jogo, né? Ou até arranjar o empate, né? Eu não sei você, mas vambora para mais um debate aí, vai deixando aquele seu like aí, o seu like ajuda demais, dá essa moral pro teu amigo aí, deixa o like e vambora mais um vídeo. Mais uma atuação ruim, uma fase muito ruim da equipe. Mas venceu o jogo, né? O que não é que me espanta, nada me espanta se tratando desse momento e a parte da torcida, como reage. Mas a repercussão na transmissão e na arquibancada, em parte, e aqui mais ainda, claro, parece que o Flamengo perdeu. Eu já vi transmissões no pay-per-view, que mostrou o jogo hoje aqui pra gente aqui, em que o Palmeiras, por exemplo, venceu o jogo jogando mal por 1-0 e a torcida não vaiou, e aí a versão é: o Palmeiras é competitivo. Mesmo quando joga mal, ele vence, né? Mas o Flamengo tem que dar show, né? A atuação foi ruim, isso é óbvio. Qualquer um percebe que foi ruim. A insatisfação da torcida é pertinente? Óbvio que ela é pertinente. É evidente que ela é pertinente. É claro que o torcedor tem o direito de reclamar, de ficar insatisfeito. Mas ela é uma reação desproporcional. Porque as coisas não acontecem assim no futebol. Não é como a torcida quer, não é como você que está aqui cornetando quer. Eu quero que jogue bem, não vai jogar bem de uma hora para outra. Esquece. O time não jogou bem contra o Palmeiras, o time jogou desfalcado e mal contra o Bolívar, perdeu. O time fez uma partida ridícula contra o Botafogo e perdeu. E hoje fez uma partida ruim novamente. Pressionou a saída de bola, não foi falta de empenho, a torcida cantar que tem que ter raça e tudo. Não é essa a questão, não. O time é estático, o modelo não está funcionando, o Tite tem que rever isso, tem que tentar mudar o sistema, o time tem pouca movimentação, o time não consegue criar situações diante de uma defesa super fechada, como a que o Adilson Batista montou hoje no Maracanã. Foi um time que praticamente não queria atacar, só queria se defender e perder de pouco. Tomou um gol, não mudou a postura, manteve ali. E o Flamengo não foi competente o bastante para criar situações claras para chegar a um segundo gol. Então não é uma questão de falta de empenho, nada disso. Os jogadores pressionaram a saída de bola. O Bruno Henrique, que até saiu substituído, roubou bola, recuperou bola no ataque no segundo tempo. Não é questão de
não ter corrido. Os jogadores correram, mas não está funcionando. Cabe ao Tite fazer mudanças no modelo de jogo. Tentar encontrar soluções. Não insistir no formato que não está dando certo. Ponto. Agora, não adianta ficar aqui dando chilique, não sei o quê, porque você passar pano para o técnico. Gente, se vocês quiserem ouvir cornetada, gritaria, tudo, não é aqui no canal. Não perceberam ainda? Não sejam bobos. Aqui não tem isso. E um babaca aqui escreveu agora que eu pedi a cabeça do Renato Gaúcho. Eu desafio qualquer vagabundo a achar um vídeo ou uma declaração minha eu pedindo a cabeça do Renato ou de outro técnico do Flamengo. Pode procurar. Se encontrar, coloca aqui para eu ver. Simplesmente não existe, que eu não faço lobby para técnico, eu não peço contratação de técnico, não peço demissão de técnico. Eu analiso o que acontece. Demitiu, foi justo, não foi? A gente faz. Qualquer clube. Uma questão de princípio na hora de fazer o trabalho. Tá? Agora, não tem cabimento ficar numa situação de histeria, achando que tem que tirar o técnico. Então vai colocar quem? Quem é esse mágico que vocês querem trazer? Quem é esse cara genial que vai chegar e vai mudar tudo num passe de mágica? Qual é o treinador? Digam. Coloquem aqui. Quem é esse técnico? Nomes factíveis. Não me venham com essa bobagem de Jorge Jesus. Jorge Jesus está ganhando muito dinheiro, ganhando muitos jogos na Arábia Saudita. E nenhum clube, nem da Europa talvez, consiga cobrir o que ele ganha. Muito menos um clube brasileiro. E ele está empregado e duvido que queira sair de lá. Então, não adianta ficar sonhando com o Jorge Jesus. Tá? Esquece. Então me digam, sugiram aqui nomes de técnico. Vocês demitem hoje o Tite e contratam quem é esse cara? Que vai subir amanhã e vai melhorar rapidamente o time do Flamengo. É evidente que o Tite tem que fazer alguma coisa, as críticas ao trabalho dele são pertinentes, repito, achei a atuação muito fraca. Ele começou a trocar jogadores porque também tem o seguinte, mais importante do que golear hoje é vencer sábado o Bragantino em Bragança Paulista, e o Flamengo jamais venceu desde que o time virou Red Bull. Então tem esse jogo, então você tirou o De La Cruz, você tem que administrar o De La Cruz, amigo, senão ele não vai aguentar. É melhor ganhar de 1-0 hoje e tê-lo mais em condições do que estourar o cara o jogo inteiro hoje. Veja a questão da semana passada, quando houve jogadores poupados, eu critiquei muito, vocês também, maioria. Chegou no domingo, a Arrascaeta no jogo saiu machucado, o Pulga também, não jogaram hoje. E talvez só volte contra o Palestino, a Arrascaeta, na terça-feira que vem, ele e o Cebola, o Everton Cebolinha. Daqui a 6 dias. Que vai dar aí quase 10 dias de afastamento se ele voltar na terça-feira. Se voltar na terça-feira. E aí você pensa, poxa, o cara poupou, errou? Não dá para dizer que errou. Eu até fiz a crítica. Talvez não tenha sido correta a minha crítica, não tenha sido justa, porque talvez tenha poupado por necessidade mesmo. Talvez ele tenha razão. Né? Tem time jogando com o mesmo jogador direto. Jogando até bem. Mas será que esses jogadores vão aguentar daqui lá para frente? Então, assim, é muito cedo, é um começo de temporada para valer. Né? Os jogos mais difíceis, todas as competições agora. É óbvio que foi uma atuação ruim, é claro que o Flamengo jogou mal, é claro que o torcedor que pagou o ingresso tem razão de ficar irritado, eu acho um absurdo vaiar durante o jogo, e acho também meio bizarro vaiar com ódio, que eu vi ali umas imagens, gente com raiva, como se o time tivesse perdido. O time venceu. Eu não conheço outro lugar do mundo onde uma vitória, mesmo magra, contra um time modesto, inferior, provoca esse tipo de reação. A vitória é a vitória. Não foi como gostaria o torcedor? Ok, mas é uma vitória. O time não perdeu, o time não empatou. O time ganhou, não goleou, não foi uma grande atuação. Aliás, aí vem uma ilusão que as pessoas têm. Dificilmente, gente, um time sai de uma atuação patética como a de domingo contra o Botafogo para um grande desempenho com uma goleada na rodada seguinte. É muito raro isso acontecer, isso não é comum. Criar essa expectativa é um erro. Você está no modo ilusão, você está se enganando. Você está esperando algo que não vai acontecer. Mas que vitória sem vergonha. Que futebolzinho chulé joga esse time do Tite. Que coisa irritante. Será que ainda vai ter algum flanelinha defendendo o jogo posicional do Tite? O Flamengo hoje foi igualzinho ao Flamengo do Paulo Souza, igualzinho ao Flamengo do Vitor Pereira, igualzinho ao Flamengo do Domenech, igualzinho ao Flamengo do Jorge Sampaoli. Gente, o Tite é mesmo um cara inteligente? Eu fico me perguntando isso. Porque, afinal de contas, vamos lá, o cara pode parar e pensar e dizer o seguinte, não, eu gosto de jogo posicional. Meu jogo preferido é o posicional. Mas ele tem que ter estudado o Flamengo. Ele tem que ter voltado algumas casas
e analisado como é que o Flamengo do Domenech não deu certo. Como é que o Flamengo do Paulo Souza foi um desastre. Por que o Vitor Pereira não conseguiu implantar o jogo posicional? E, finalmente, as causas do Jorge Sampaoli também dá com a cara na porta, tentando botar um jogo posicional. Aí eu pergunto, é inteligente o cara que assume um time, que tem todas essas experiências negativas com o jogo posicional, e ele chega e tenta botar o jogo posicional de novo? Veja bem que eu não estou falando nem de dirigentes, que esses são umas antas quadradas. O dirigente que contrata o 5º treinador posicional, ele não sabe o que é jogo posicional. Ele não tem a menor ideia do que é jogo posicional. Aliás, ele mal tem ideia do que é o trabalho de um treinador e qual é a característica do elenco que ele montou. Mas, gente, até quando nós vamos ter que aturar o Tite tentando fazer o Flamengo jogar posicional? No final, hoje, tal qual o Domenech, tal qual o Paulo Souza, tal qual o Vitor Pereira, tal qual o Sampaoli, ele empilhou atacante. Não adianta empilhar atacante e ficar tudo parado lá na frente, Tite. Não adianta botar 4, 5 caras entre os zagueiros adversários e ficar esperando que o Fabrício Bruno, ou que o Léo Pereira, ou que o Alan vão dar um passe mágico para quebrar as linhas e botar alguém na cara do gol. Gente, o Flamengo do Tite não tem nem sequer uma jogada. Vou repetir. O Flamengo do Tite não tem nem sequer uma jogada. O máximo que ele faz é ficar tentando lançar bolas da defesa para o ataque, nas costas da zaga, ou fazer algumas composições para chegar à linha de fundo e cruzar. Uma deu certo hoje. Uma única. Única exclusivamente pelo talento de um jogador, Matias Vinha, que hoje começou a mostrar que tem bala para discutir a posição com o Ayrton Lucas e acho que deve ganhar essa posição em breve. Jogadoraço. Apesar do fracasso que fez lá na Colômbia contra o Milionários, jogadoraço. A gente já sabia disso, a gente já tinha visto ele no Palmeiras, a gente vê ele na seleção uruguaia. O que o Vinha fez hoje? Uma jogada toda dele, sozinho. Toda dele. Ele pega a bola, ele chama o Bruno Henrique, ele toca para o Bruno Henrique devolve para ele na tabela. Aliás, foi a única coisa que o Bruno Henrique fez de bom no jogo também. O Vinha vai no fundo e aí faz, sim, um cruzamento na cabeça do Pedro. E o Pedro testa, jogada de manual, jogada lindíssima, gol do Flamengo. Foi a única coisa que prestou no jogo inteiro do Flamengo. Foi a única coisa que prestou no jogo inteiro do Flamengo. Aí eu pergunto a vocês, o Tite está há 7 meses, vai fazer 8 em breve, dirigindo esse elenco. Ele assumiu faltando 10 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Ele está há 7 meses treinando esses jogadores. Esses jogadores, porque o único que entrou de novo, que ele bota para jogar, é o Dela Cruz. Porque o Léo Ortiz, que ele pediu, ele não bota para jogar, vai entender. O Vinha agora está começando a entrar. Então, gente, pelo amor de Deus, se o treinador é bom, com 7 meses de trabalho, você pelo menos já vê a cara do time. Sim, a gente vê a cara do time nesse time do Flamengo. É uma cara horrorosa, é uma cara medonha, é a cara de um time que toca 2/3 das bolas para o lado ou para trás. Existe coisa mais irritante do que o Flamengo precisando fazer o resultado, precisando fazer mais gols. Porque não se iludam, o jogo da volta vai ser uma pedreira. Esse time do Amazonas é fraquinho, é cheio de veteranos, mas é muito bem armadinho pelo Adilson. Vai chegar lá no Mangueirão, vai dar um calor no Flamengo, não se iludam. E o Flamengo vai ter que ir com o time completo. Se ganhasse hoje, e ganhasse bem, ganhasse pelo menos 3-0, poderia poupar no jogo da volta. Mas com essa vitória magra, mequetrefe, fedorenta, chulé, não vai poder poupar coisa nenhuma. E aí o Tite vai reclamar de minutagem. A culpa é sua, Tite. A culpa é sua. Que quando teve possibilidade de poupar na final do Carioca, não poupou. E hoje, quando teria que ter metido 3 ou 4 gols para poder poupar na volta da Copa do Brasil, não vai poder poupar. Bom, temos muito, mas muito o que falar aqui
Hoje, realmente, os bichos vão estar todos soltos na selva. Não sai. E com razão. O Flamengo realmente não jogou nada. Foi um jogo. Olha, eu confesso que acompanhando a partida, eu fiquei em determinados momentos com sono, o olho ia fechando e a gente já voltava e fui na cozinha, preparei um cafezinho, tomei para dar uma despertada e voltei. O jogo foi muito ruim. E com todo respeito, contra um adversário que tem 5 anos de vida, que é uma equipe que vem subindo, já está na Série B do Campeonato Brasileiro, está se estruturando, é um caso realmente de sucesso no futebol do Brasil, mas não dá para comparar com o Flamengo, com a grandeza, com o investimento, com o faturamento, com a qualidade do elenco. Não há comparação entre Amazonas e Flamengo. O Amazonas, ele é um time pior do que o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca. O time do Nova Iguaçu, que vai jogar a Série D de dado, é melhor, pelo menos aquele, né, que jogou o carioca e agora já se desfez. Aquele time era melhor do Nova Iguaçu do que esse time do Amazonas, que está jogando a Série B do Brasileirão. Então, por isso tudo, a torcida do Flamengo ficou revoltada no Maracanã. E uma coisa precisa ser dita. O Flamengo começou a temporada, cresceu, se solidificou, fez bons jogos contra o Fluminense, foi para a final contra o Nova Iguaçu, não levou gol no Campeonato Carioca. Ok. Mas a partir do momento que chegou o mês de abril, dia 2 de abril, para ser mais exato, a coisa começou a mudar de figura. Aquele jogo com o Milionários em Bogotá foi um divisor de águas. Até ali, o trabalho do Tite no Flamengo, pegando desde o... Perdão. Até ali, pegando o trabalho do Tite desde o ano passado, quando ele chegou e disputou 12 partidas do Campeonato Brasileiro e chegou a fazer até bons jogos. Teve jogos ruins, mas teve bons jogos. E depois, o início da temporada, até o jogo com o Milionários, a coisa vinha caminhando bem. Existia uma expectativa de que o Flamengo se tornasse muito competitivo, muito forte, muito sólido, sempre foi uma característica das equipes do Tite. Mas a partir dali o negócio desandou, hein? Desandou. E isso é uma coisa nítida. O que está acontecendo, não sabemos. Clima no vestiário, jogadores enjoaram do Tite, jogadores cansados foram poupados, não gostaram. Não sei, mas que a coisa está estranha, está estranha. E aí é que eu entro no seguinte ponto. O Tite tem culpa? Tem. Porque ele é o treinador do Flamengo. Então é óbvio que o Tite tem culpa. Mas a culpa é só do Tite, gente? Porque se vocês repararem, esse roteiro que começa a se desenhar com o Tite no Flamengo, ele foi igualzinho o roteiro do Domi, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Jorge Sampaoli. O Rogério Ceni foi campeão, ganhou 3 títulos, muda um pouco de figura, mas também, num determinado momento, passou a ser questionado a ponto de tudo a culpa era dele. Renato Gaúcho, a mesma coisa, que começou muito bem, jogando um grande futebol, encantador, o técnico com o maior número de goleadas no início de trabalho na história do Flamengo, depois desandou e embicou e não ganhou nada, e perdeu o final de Libertadores para o Palmeiras, aquela coisa toda, acabou sobrando para o Renato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Tite tem culpa, porque ele é o treinador, porque ele escala o time, porque ele define a forma de jogar.
mas percebam que este roteiro não é novidade no Flamengo, principalmente após a passagem de Jorge Jesus. E aí é que eu digo para vocês. Os jogadores têm uma enorme culpa nisso aí também. Em todas essas situações aqui que eu citei de técnicos anteriores, os jogadores tiveram uma enorme culpa e muitas vezes saíram ilesos. Sobrou tudo para o treinador. E a direção de futebol do Flamengo. Com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel. Vocês podem reparar. Quando o Flamengo contrata um grande jogador como o De La Cruz, aparece, tira foto, beleza. Quando o treinador chega, beleza, vamos lá, abraço, está sempre do lado, tirando foto. Início de trabalho, estão sempre ali, aparecendo, tirando foto, dando respaldo. Quando o tempo começa a passar e as cobranças começam a acontecer, que o time cai de rendimento, essas pessoas desaparecem. E tá tudo muito parecido. Todo mundo aqui conhece o Tite. Não é de hoje. Quem acompanha futebol há muito tempo, ou nem tanto tempo assim, conhece o Tite. Quem contratou o Tite imaginava que o Flamengo daria show com o Tite? Qual foi a equipe do Tite até hoje na carreira dele que deu show, que jogou bonito, que jogou um futebol espetacular? Talvez o Corinthians de 2015, que tinha Renato Augusto no auge, que tinha Rodriguinho voando. Talvez tenha sido a única equipe. Todas as outras equipes do Tite, todas, eram equipes eficientes, equipes competitivas, equipes que jogavam bem, se defendiam bem, eram equilibradas. Não eram equipes de dar show, de dar espetáculo, de dar goleada. O Tite sempre foi assim. Ele é sempre absolutamente educado, equilibrado, ponderado. Ele não é o cara que quando perde ou quando sai do campo xingado, como estava sendo xingado hoje pela torcida do Flamengo. Quando recebe perguntas duras, como recebeu as perguntas duras hoje, acho que várias perguntas não foram agradáveis para ele. Ele responde com educação, ele responde com equilíbrio e tal. Então talvez falte, de fato, acho que para pelo menos a entrevista ser mais convincente ou passar melhor as explicações, que de repente nem todo torcedor vai se satisfazer com explicações. Sim. Evidentemente o resultado acaba sendo sempre mais importante. Mas eu acho que alguns seriam talvez capazes de compreender melhor o que deu certo, o que não deu certo. Sim. E de fato talvez tenha faltado esse detalhamento que você falou. Vamos colocar de novo a imagem do retorno do Gabigol. A expectativa, Bertozzi, para esse retorno do Gabigol, é bom lembrar, é um efeito suspensivo, Sim. né? Acho que lá para novembro, deve ser novembro mais ou menos, mais para o final do ano mesmo, que a gente vai ter a decisão sobre o caso Gabigol. Então até novembro ele está nesse efeito suspensivo e ele vai estar à disposição do Tite. E o Tite falou hoje, né? Pensando no coletivo, Gabigol é pensando no coletivo, e agradeceu o Gabigol aí pela função que exerceu, mesmo não tendo treinado da forma que os outros jogadores treinaram. Expectativa para o retorno de Gabigol nesse Flamengo aí meio que em ebulição. Bom, os especialistas jurídicos dizem que quando vem o efeito suspensivo nessas condições é porque a chance do jogador ser absolvido ou não ter uma punição tão severa assim é grande, né? Então acho que o Flamengo pode estar bem confiante em relação a tê-lo para essa temporada inteira. O que me chamou a atenção hoje é que ele foi colocado ao lado do Pedro, num 4-4-2, com jogadores de lado que deveriam servi-los, e claramente essa conexão não aconteceu, né? A participação do Gabigol, ele entrou em campo, mas assim, o impacto que ele teve na partida, e não por culpa dele, foi nenhum. Ou apenas dele, foi nenhum, porque o time simplesmente não gerou o que é necessário para que ele possa ter impacto no jogo. Isso. Daqui em diante, ele pode participar num primeiro momento rodando, tendo minutos aos poucos, porque o ritmo você não vai recuperar do dia para a noite.
Mas ele pode dar variações também que são tão necessárias, né? De fato, acho que se uma coisa o Tite precisa fazer é perceber que esse elenco oferece para ele diferentes formas de jogar. Não significa um diferente estilo de jogo, mas diferentes maneiras de se colocar em campo, dependendo dos jogadores que ele tenha. Né? E traz o carinho da torcida com ele, né? Hoje tinha uma mobilização muito grande aí para a entrada do Gabigol com relação ao torcedor. Né? Mas toma cuidado porque daqui a pouco volta a discussão se Pedro e Gabigol podem jogar juntos. Aí o Pedro é um dos jogadores, se você for pegar a média das atuações, que tem melhor desempenho com o Tite. Sim. E aí Com o Tite é o Pedro. O Pedro. O Pedro. Não, e aí, Pedro e Gabigol. Aí, Pedro e Gabigol, já vem a Arrascaeta junto, aí tem o De La Cruz, né? Daqui a hoje, pouco, por exemplo, ele se referiu todos os ao jogadores habilidosos 4-4-2 para tem que jogar juntos, cuidado. Eu acho que assim, hoje, e até fazia sentido, hoje acho que a escolha da dupla ali dentro da área... Eu concordei com a escolha. Tinha a ver com o contexto do jogo, fazia todo concordo. sentido no mundo. Eu não acredito, porque o Tite também não é um cara que faz mudanças radicais de uma hora para outra, tal. Pelas convicções que ele tem, pelo que o Flamengo pode produzir com os seus caras de lado. Hoje, ok, não tinha os dois principais ali, né, que são os dois titulares dele, não estavam disponíveis. Mas eu não acredito que ele veja nesse momento, não, Pedro e Gabigol vão ser meus titulares. Inclusive o Pedro Ivo apurou, né, que tinha muito essa questão, não acho que a entrada do Gabigol tem a ver com isso. Podem jogar juntos eventualmente. Eles podem jogar juntos e tudo, mas o Pedro Ivo até apurou que o barulho todo que o Flamengo fez também com a volta do Gabigol, com vários vídeos em redes sociais e tudo mais, tinha a ver com uma intenção de... E acho que é uma estratégia lícita, legal, não tem nada de errado nisso, mas tinha a ver com o fato de tirar um pouco o peso sobre a cobrança em cima do Tite, dos resultados do jogo e tudo mais. Faz sentido, né? Isso foi feito É uma coisa a mais, é uma coisa a mais para vir para o debate sobre isso. o Flamengo. É claro, só se falou sobre a volta do Gabigol nos últimos dias. Uma expectativa E parou aumentou de e o time se jogou falar bem. sobre... Não por causa dele. Não, acho que só se falou praticamente. É que agora, obviamente, depois desse jogo e desse resultado... O jogo a questão certo para isso. A única coisa que eu discordo um pouco nesse processo todo do Gabigol, e acho que o torcedor tem direito de tratá-lo com toda a idolatria e com a... Aí a coisa Sim, porque ele cometeu um erro. Sim. Qual foi o erro? Grave, exatamente. Um erro comportamental que o colocou numa situação muito delicada a ponto de ser punido. Ele estava punido, né? E pode vir a ser punido por fraude e de exame antidoping. Então, assim, não é numa pra ser situação em que tratado como está herói claro pela que ele não bobagem se que ele dopou, fez. porque o exame de sangue mostrou que ele não tinha se dopado. Sim, Então, veja isso, é inclusive muito pouco inteligente da parte dele ter a explosão que ele teve, tratar as pessoas, os funcionários que estavam ali para colher o exame de todos os jogadores do Flamengo da maneira como ele fez. Então, que o episódio sirva para ele também, do ponto de vista de comportamento, uma lição importante. Agora, só uma coisa. Pedro e Gabriel não só podem jogar juntos, como jogaram juntos. Sim. E produziram um Flamengo campeão. Numa dinâmica em que o Gabriel acomodava as características do Pedro. Porque ele foi convencido a fazer isso por um treinador com quem ele tem uma relação pessoal absolutamente espetacular. Desde o Santos. São pessoas. Isso faz diferença. Mas é bom lembrar que o mesmo Gabigol falou depois... Que queria ser centroavante. Queria ser centroavante. Era onde eu ia chegar, se agora... você gentilmente me permitisse. Né? Mas o Gabriel... Você parece que não tem a noção do tempo. Não. O senhor quer um pouco mais ácido. Mas o Gabriel disse que não queria mais fazer esse papel. Ele disse. Ele quer disputar a posição com o Pedro. A mim parece que essa é a situação atual. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? O Flamengo vence aí o Amazonas por 1-0. Um jogo bastante chato de assistir, né? Para quem conseguiu assistir o jogo, foi sim um jogo muito chato de assistir. O Flamengo que raramente conseguiu criar uma jogada, né? Acho que a única jogada que o Flamengo conseguiu criar foi no gol. O Flamengo acabou fazendo aí em cima, na jogada entre Vinha e Bruno Henrique, né? Acho que foi a única jogada assim que o Flamengo construiu e saiu o gol da vitória. Um placar 1-0, placar muito apertado. Eu acho que o placar ele acaba ficando em segundo plano nesse jogo
Por quê? Por que eu tô falando isso? O placar, era importante um placar maior? Era muito importante para levar o jogo da volta, ter uma vantagem maior e principalmente descansar os jogadores, né? Não ter essa viagem longa que do Rio para Manaus é mais ou menos 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros de distância entre um estado e outro, né? É de uma ponta a outra praticamente do Brasil. E isso é considerado, sim, uma viagem continental, de um continente para o outro. E o Flamengo perdeu a grande chance nesse calendário tão apertado de conseguir poupar jogadores, pelo menos o time inteiro, ou pelo menos mais da metade. Então acho que o Flamengo não vem jogando bem, e isso já é nitidamente de alguns jogos para cá, 6, 7 jogos, ou principalmente desde abril para cá, quando começou a Libertadores, Brasileirão para cá. E aquilo, o questionamento em cima do trabalho do Tite, a cada jogo, a cada partida vem aumentando. Porque no Flamengo, desde Jorge Jesus, o importante não é vitória. É importante também, né? Mas sim jogar bem. Então, você tem que conciliar a vitória com um bom futebol, né? Com uma boa apresentação. E isso, pelo elenco do Flamengo, pelo investimento, acho que é nitidamente, né? Quando você tem um elenco, o elenco mais caro da América do Sul, o melhor elenco da América do Sul, tanto em investimento, tanto em qualidade técnica, eu acho que isso fica nitidamente demonstrado, não só para a gente torcedor, e para a mídia, de uma forma geral, né? Então aquilo, o Tite, eu não sei se o Tite precisa mudar o esquema tático, mudar jogadores, não sei se os jogadores estão confortáveis com essa situação. Pô, o lance no jogo, no minuto 48 do segundo tempo, Flamengo 1-0 com a bola no sistema defensivo, de vez a apressar, a jogada não, ficou tocando bola lá atrás. É muito passe lateral, ninguém quer ter a responsabilidade de armar a jogada. Teve o lance ali entre Fabrício Bruno e Igor Jesus, um tocando a bola pro outro. Ninguém quer que ela tenha a responsabilidade de querer armar o jogo, tomar a responsabilidade para si para poder armar o jogo, né? Obviamente não é responsabilidade nem de Igor Jesus nem Fabrício Bruno armar o jogo, né? São responsabilidades de Arrascaeta, De La Cruz, possivelmente Gerson também, né? Mas nitidamente o Flamengo ele vem regredindo e muito o seu futebol desde quando começou os jogos mais difíceis, né? Brasileirão e Libertadores, né? O futebol do Flamengo vem regredindo e não é pouco não, hein? E não é pouco, é muito, muito, né? E contra o Bragantino agora, próximo jogo, porque se perder lá, olha só, o Flamengo nunca ganhou lá, o Flamengo nunca ganhou no estádio do Bragantino desde quando, né, o time virou Red Bull. Quando o Bragantino virou Red Bull, o Flamengo nunca ganhou lá. E com esse futebolzinho difícil, hein? Porque os caras é correria lá dentro. Os caras é correria, né? Ah, tu tá animado pro jogo de sábado contra o Bragantino? Qual é a tua expectativa? Minha expectativa é mais uma derrota. Porque o Flamengo não passa nenhuma segurança que vai chegar lá e vai ganhar o jogo. Não passa nenhuma segurança. A gente tem a segurança que o time está apresentando dentro de campo se a gente pegar os últimos 5 jogos do Flamengo. O que o Flamengo apresentou para te dar de segurança que o Flamengo vai lá, pelo menos arrancar um empate. Nenhuma. Só pegar os últimos 5 jogos. Nada. 0. Então a minha expectativa é que o Flamengo vai lá e perca. Infelizmente, é isso aí, né?